Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a segunda semana do PET volume 5. Vamos lá. Primeira atividade, nós temos aqui uma tirinha, né? Vamos observar a tirinha. Então, é uma ratinha, ela diz, fala uma coisa romântica. E o ratinho diz, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. E ela diz, uau, agora traduz. E aí ele diz, aí você está querendo demais. Bom, vamos então às questões. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nessa tirinha? Então, como é que vocês vão responder essa questão? Primeiro, expliquem o significado do verbo fala e do verbo traduz, né? Do verbo falar e do verbo traduzir, tá? Porque eles têm uma diferença. E essa diferença é que causa um efeito de sentido na tirinha, tá? Então, qual que é esse efeito de sentido que eles causam, ok? Questão 2. No trecho uau, agora traduz, o termo agora imprime que tipo de circunstância? Então, o termo agora, que é um advérbio, imprime uma circunstância no texto. Que tipo de circunstância seria essa? Tá? De modo, de lugar, de tempo, ok? Então, vocês vão colocar aí. É uma palavrinha só, tá? Circunstância de o quê? Questão 3. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Vamos ao terceiro quadrinho. Então, está ali, ó. A ratinha diz, uau, agora traduz. E ele diz, aí você está querendo demais. Então, qual é a palavrinha, uma única palavrinha, que demonstra uma linguagem própria de fala, uma linguagem mais informal, mais coloquial? Essa palavrinha que vocês vão colocar aqui, tá? Na questão 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. Então, no segundo quadrinho, que é este aqui, né, do meio aqui, está dizendo, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Que tipo de linguagem? Uma linguagem mais formal ou uma linguagem coloquial? Tá? Por que é uma linguagem formal? Né? O que mostra? Quais palavras que mostram que é a linguagem formal? Já falei, é a linguagem formal, né? Mas quais as palavras que mostram que essa linguagem é uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais formal, certo? Bom, a questão 2, nós temos aqui um texto com linguagens verbais e não verbais, né? Que está falando, o tema é... Qual que é o tema? Qual que é o título? Pois é, o próprio título aqui e esse subtítulo, né? Saúde dos idosos, população brasileira está envelhecendo. Então, esse título e esse subtítulo já mostra para vocês a questão 1, que é qual é o assunto do texto, certo? A questão 2, quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Então, observem esse texto aqui, mostra que 13,6% do total da população tem mais de 60 anos de idade. Está mostrando o texto, aí mostra ali a imagem, né, de um senhor, né, e uma senhora, uma senhorinha. Depois mostra aqui outra imagem, né, um outro senhor aqui com a bengalinha. Aí tem aqui os números, né, os gráficos. Então, é a questão 2, quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? É isso que vocês vão colocar aí, né? As imagens, os gráficos, ok? A questão 3, quais tipos de gráficos foram utilizados? Nós temos aqui 2 tipos de gráficos, olha só, deixa eu puxar aqui para vocês. Temos aqui um tipo de gráfico e temos aqui e aqui outro tipo de gráfico, certo? Então,
Vocês sabem o nome desses tipos de gráficos? Tá? Esse que é um círculo ali, em formato de quê mesmo? E o outro, né, que são barras aí, mostrando, aí, já estou falando o nome, né, os tipos de gráfico. A questão 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Então, este texto aqui que vocês estão observando é um infográfico, quer dizer, são gráficos que mostram informações, né? Mas qual é a diferença entre o infográfico e um texto informativo normal? Tá? A questão 5, qual é o gênero desse texto? Então, já falei para vocês, é um infográfico, né? E quais características você apontaria para justificar a sua resposta? Então, eu disse que é um infográfico. Agora, o que mostra nesse texto que pode apontar como sendo um infográfico, como sendo classificado como um infográfico, ok? É só isso, acabou. Esta é a segunda semana. Lembrem, façam rapidinho. Essa semana eu já vou postar a semana 3, né? Porque nós estamos atrasados, né? Quem não fez ainda está atrasado porque nós tivemos aquela semana do saco cheio e nela, na verdade, era para vocês continuarem fazendo. Eu tive um tempo de descanso, mas vocês eram para continuar fazendo, né? Então, quem não fez, já é para ter feito a primeira semana, a segunda semana e esta semana já era para estar fazendo a terceira. Então, amanhã, terça-feira, eu já vou apresentar para vocês a terceira semana e vocês vão fazer rapidinho para entregar para mim, para não ficarmos atrasados, ok? Eu aguardo vocês. Tchau!